você. Um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Eu acabei de chegar em Pomerode, em Santa Catarina, para conhecer a história do Bruno e do Juliano, dois irmãos que começaram no universo da cerveja e hoje produzem queijos especiais aqui no sul do Brasil. Bom, a gente está em Pomerode. Pomerode é considerada, é chamada de a cidade mais alemã do Brasil, né? Pela colonização predominantemente alemã. É uma cidade que fica mais ou menos 1h30 do litoral de Santa Catarina, né? Fica mais ou menos uns 40 minutos de Blumenau, que é uma cidade maior aqui na região. E é uma cidade que traz muito dessa tradição da forma alemã de fazer as coisas, né? Quem conhece a Alemanha ou conhece a cultura alemã sabe que o alemão é muito caprichoso no que faz, muito cuidadoso, muito criterioso, né? Que não gosta de fazer as coisas, né, mal feitas. Muito organizados. Super organizado, exatamente. Então é isso, a gente vive nessa cultura, a gente também tem uma parte de origem alemã, né? Da nossa avó, por pai de pai, é de origem alemã também. Então a gente admira muito essa cultura, né? Essa forma de fazer, esse capricho nas coisas, essa seriedade na hora de fazer as coisas, né? Então isso acho que caracteriza muito a nossa região aqui, a região de Pomerode. E aí quando a gente vem para cá, para Pomerode, e se estabelece aqui como, né, como produtores de queijo e é super bem recebidos, a gente procura honrar essa tradição, né, da cidade, que é de fazer as coisas com o maior capricho, com o maior cuidado possível. Juliano, você e seu irmão se formam em administração, viram cervejeiros, fazem uma cerveja que fica famosa no Brasil inteiro e daqui a pouco se vem produzindo queijo. Eu tô doido pra ver essa história, cara. São tantas mudanças, né? Bom, eu terminei a faculdade e fui para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação, né? E o Bruno foi junto comigo para estudar inglês. E chegou lá, a gente encontrou um mercado novo sendo desenvolvido, né? Que é o mercado de cervejas artesanais. E para nossa sorte, uma das cervejarias mais importantes estava liderando esse processo, ficava em Boston, né? E a gente acabou se apaixonando pela cerveja, pela cervejaria, por aquela história toda, por tudo aquilo que estava acontecendo, por aquela transformação no mercado, porque o mercado americano era dominado por cervejas comerciais, de pouquíssimo sabor, industriais, né, bem comerciais. Isso significa pouco sabor, né? E essas cervejarias artesanais estavam entrando, trazendo a tradição europeia antiga de fazer cerveja, que é fazer cerveja com sabor, cerveja com amargor, né? Ou não, depende do estilo. Cervejas escuras, cervejas claras, cervejas âmbar, enfim, uma variedade grande de tipos diferentes, né? E aquilo encantou a gente. Como somos em Blumenau, uma cidade colonizada por alemães, então é impossível separar a Alemanha de cerveja, né? A gente achou que em Blumenau cabia uma cervejaria com aquele jeito de trabalhar diferente, né? Com produtos feitos como se faz na Europa. Aí nasce a cerveja. E onde o queijo entra nessa história? De que maneira o queijo entra nessa história? Pois é, o queijo existe na nossa vida por causa da cerveja. Porque até então eu nem comia queijo. Porque o que eu conhecia de queijo eu não gostava. A gente foi trabalhando ao longo do tempo a ideia de harmonização de cervejas com comida. Que é uma coisa que no vinho é muito comum, na cerveja não era, né?
E em 2006, o meu pai e o Bruno foram no Congresso de Cervejas Artesanais nos Estados Unidos. E lá eles assistiram uma palestra de um empreendedor lá que tinha uma cervejaria e uma queijaria. Ele tinha os dois negócios. E a palestra dele foi a harmonização de queijo com cerveja. Olha que legal. Muito legal, né? E eles voltaram encantados com aquela história que eles ouviram. Primeiro, surpresos de descobrir que cerveja Também combina com queijo. combinam também, que não é um mundo exclusivo do vinho, né? É. Então, nesse congresso, esse empreendedor apresentou para os participantes a ideia de harmonização de cerveja com queijos, né? E que era uma oportunidade, uma ideia interessante, tanto para queijarias quanto para cervejarias, porque criava um novo hábito de consumo, né? Que as pessoas lá nos Estados Unidos também bebem mais cerveja do que vinho, assim como no Brasil. Então, muita gente que bebe cerveja poderia descobrir uma outra forma de consumir a cerveja acompanhando queijo, um novo mundo. Então, poderia abrir portas aí para quem faz queijo, para quem faz cerveja. Daquilo, a gente saiu com uma ideia bem clara, que cerveja e queijo foram feitos um para o outro, né? A combinação é maravilhosa, os dois, assim, se acertar, se escolher a cerveja certa e o queijo certo, é um negócio assim, que impressiona. Nós nos encantamos pelo assunto e quando retornamos, começamos a pensar várias ideias, decidimos investir e apostar nesse trabalho de harmonização de queijos com cerveja. Aí a gente acabou entrando nesse mundo dos queijos e aí em algum momento acabamos nos desligando da cervejaria, vendemos o negócio e ficamos pensando em alguma alternativa de negócio e aí acabou aparecendo a ideia de fazer a queijaria. E aí foi o início da nossa entrada nesse mundo. Oi, Juliano. E aí, no meio dessa história toda, cara, entra na sua vida e na vida do seu irmão, da sua família, um laticínio que produzia já um produto ligado ao queijo, que não deixa de ser um queijo, por mais que ele seja pastoso, ele é um queijo. Com quantos anos, hein, de existência esse queijo? 70 anos? Mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Mais de 70. E como que entra esse laticínio na sua vida assim e você, opa, eu já tô querendo produzir queijo. E me surge um laticínio pra gente adquirir, pô, isso é demais, né? É uma história muito legal, porque a gente lembra quando a gente era pequeno, na casa da nossa avó, né? De ter na mesa, no café à tarde, aquela bisnaga de queijo fundido, né? Tradicional de Pomerode, muito famosa aqui em Pomerode. Então a gente tinha essa memória e comia o queijo e tudo, mas a gente lembra de ter na casa da avó o Kräuterkäse, né? Que é o queijo com erva, em bisnaga. E tantos anos depois, tanto tempo se passa, tantas coisas acontecem, acaba que esse queijo vai parar nas nossas mãos, né? A receita, o nome e o próprio laticínio que fabricava, né? E é outro laticínio, porque a história é o seguinte, esse queijo era muito tradicional aqui, mas tem mais de 70 anos. Aquela empresa, que foi uma empresa muito visionária na região, muito importante, foi muito importante no desenvolvimento da cidade, né? O desenvolvimento econômico da cidade, ela acabou fechando no final da década de 90. Ah, então já é um outro laticínio. Isso, e aí essa empresa, a Pomerode Alimentos, ela foi fundada em 2002 para voltar a produzir esse queijo. Então você resgatou essa tradição da cidade. Ela foi fundada por outros empreendedores, pelo filho do senhor, seu Guilherme Zilsdorf, que produziu durante 60 anos esse queijo. Entendi. Naquele laticínio. Entendi. Entendeu? Então o pai dele produzia, e aí o laticínio fechou. Alguns anos depois ele comprou da massa falida o equipamento, a marca, e voltou a produzir o queijo que o pai dele produziu durante 60 anos. E por isso que esse laticínio nasceu. Então ele nasceu com o objetivo de resgatar esse queijo histórico da cidade, né? E ele ficou durante muitos anos produzindo só queijos fundidos, que foi quando a gente entrou na história. Em 2013 nós entramos na empresa e aí que a gente começou a colocar outros produtos em linha. Mas até então ela fazia queijos fundidos. Um dos queijos que a Vermont produz homenageia um dos símbolos da cidade, o Rio Testo, que corta o território de Pomerode. E a história desse queijo, Vale do Testo, é bem interessante. Uma história interessante do Vale do Testo, de 6 meses, que foi o Vale do Testo premiado lá na Europa, é que ele nem era para existir. A princípio a gente ia lançar o Vale do Testo de 3 meses, mas nós começamos a fazer ele um pouco antes da pandemia. E o Vale do Testo de 3 meses ficou pronto bem no começo da pandemia. Então a gente não tinha para quem vender o queijo. Estava o queijo lá dentro, maturando, não tinha para quem mostrar, não tinha como degustar, ninguém estava recebendo fornecedor, né?
Então a gente não sabia fazer o queijo, a gente deixou ele maturando. Quando mais ou menos começou a aliviar, a afrouxar um pouco, para a gente poder começar a mostrar ou mandar o queijo, as pessoas começaram a se interessar em ouvir de novo sobre coisas novas, o queijo já estava com mais de 6 meses. Então a gente começou a mandar ele com 6 meses, e aí as pessoas gostaram, a gente viu que fez uma diferença bem grande, né? O de 3 para 6. Como o tempo faz bem, né? O queijo, né? O tempo faz muito bem, né? Dos ingredientes mais importantes do queijo é o tempo, né? Então a gente acabou decidindo fazer o Vale do Texto de 6 meses também. Então um queijo que nem era para existir, e foi ele que acabou ganhando a medalha de ouro lá na Europa. Juliano, vocês não produzem o próprio leite, né? E quebra um pouco aquele conceito de quem não produz o leite, a matéria-prima, não tem um controle da matéria-prima, não consegue fazer bons queijos. E você faz queijos incríveis, premiadíssimos, com uma matéria-prima terceirizada. Você movimenta algo local aqui na compra desses leites, né? Tanto de vaca quanto de ovelha. Cara, como é que é isso para você quebrar esse paradigma de é possível fazer bons queijos com leite terceirizado? De fato, a gente traz o leite de fora, né? A gente entendeu no começo que produzir queijo e mais o leite seriam 2 desafios muito grandes para a gente, né? A gente não tinha experiência na área, a gente estava começando do zero. Aprender a fazer queijo já era um desafio enorme, então mais aprender a cuidar dos animais e fazer ordenha e tudo mais com qualidade tornaria o desafio mais difícil ainda. Então a gente optou por trazer o leite de fora. E aí, na verdade, a diferença não é tão grande assim. O que a gente precisa é buscar leite de qualidade de bons produtores. E existem ótimos produtores, né? Gente que leva muito a sério o que faz, gente que tem um capricho muito grande na ordenha, que tem um cuidado extremo com o bem-estar dos animais. Então isso tudo a gente consegue achar fora, a gente não precisa necessariamente fazer aqui dentro. Bom, nunca foi uma alternativa para a gente produzir o leite, fazer um queijo com leite próprio, né? Ter uma produção a de leite. Pela dificuldade no trabalho, pelo investimento, não fazia parte do nosso projeto. E também a gente acredita que é possível fazer bons queijos não tendo a produção do leite, né? A gente pode ter controles, a gente pode ter controle de qualidade, pode ter uma relação próxima ao produtor. E é possível sim, existem no mundo várias queijarias que não têm produção de leite e produzem queijos excelentes. E a gente optou por esse caminho. E hoje a gente segue assim, desde então, fazendo todos os nossos queijos com leite produzido fora do laticínio. Bom, isso quebra, a gente acredita, quebra um pouco essa história de que só se pode fazer queijo bom tendo a produção do leite, né? A gente acho que comprova que é possível fazer diferente. A Queijaria Vermont aposta na tecnologia para fazer queijos com excelência. E isso não exclui a autenticidade e a poesia do manejo manual, do colocar a mão na massa e fazer queijos em pequena escala. Vocês são um laticínio relativamente pequeno, né? Beneficia aí aproximadamente 3 mil litros por dia, comparado à indústria, que é 500 mil, 1 milhão, É outro mundo. é outro mundo, né? Outro universo. Mas aqui eu percebi que é muito organizado, muito tecnificado, né? Tem muita tecnologia envolvida, inclusive tecnologias exclusivas daqui, na primeira queijaria do Brasil a usar isso. É um tipo de tecnologia, que é uma tecnologia israelense até, né? Que vocês usam aqui. Então vocês são muito ligados a essa questão da tecnologia. E por que no Brasil você acha que tem uma certa dificuldade ainda dos produtores aceitar a tecnologia a favor de uma produção pequena? De fato, Dudu, a gente adora a tecnologia. A gente adora o artesanato, a gente adora o artesanal, a gente adora histórias e produtos com verdade por trás. Mas a gente também adora a tecnologia. E a gente não acha que uma coisa é inimiga da outra. A gente acha que a ciência, assim como na saúde, a ciência tem que andar junto com a sociedade, com as coisas que são feitas, né? A ciência não deve, na nossa opinião, ser vista como algo negativo, algo ruim. A ciência tem para nos ajudar, para ajudar a gente a melhorar.
Como a gente procura entregar para o nosso cliente produtos de qualidade e produtos com uma certa consistência, eu não vou usar a palavra padrão, porque padrão passa uma imagem de industrializado, de estar sempre igual, de padronizar leite, e não é isso que a gente defende. Inclusive, a gente não padroniza leite, a gente trabalha o leite do jeito que ele vem todos os dias. Isso não significa que a gente não possa entender e compreender a fundo o nosso processo, porque entendendo e compreendendo o nosso processo a fundo, a gente consegue ter consistência. Então, a gente vai ter uma variação diária no nosso queijo aceitável, né? A gente não vai fazer cada dia um queijo completamente diferente. Então, dominando a técnica, a gente consegue fazer isso. Então, a tecnologia nos ajuda a conseguir atingir isso, né? Então, trabalhar com informação, sabendo o que está fazendo, para a gente é crucial. Informação demais não é problema, né? Quanto mais informação a gente tiver, é melhor, né? Se a gente usar essa informação da maneira correta, a gente consegue fazer produtos de melhor qualidade. Então, a gente acredita nisso, que a ciência, ela é amiga do artesanato. Que a ciência, ela pode andar do lado do romântico. Nós somos românticos. Nós éramos românticos da cerveja, a gente tinha os nossos ideais, a gente acreditou numa coisa, né, que não existia, ou que estava no início no Brasil, e muito por paixão, mas sempre acompanhado da tecnologia junto. E agora no queijo é a mesma coisa. Nós somos românticos do queijo, nós acreditamos nisso, mas a gente acredita que só o romantismo não basta, que o romantismo precisa dessa parte tecnológica, da ciência caminhando junto.